de volta com o programa Pontuando para falar agora da segunda parte daquele programa anterior que nós falamos de Quem Manda Conecta, Infelicidade e Desamor, né? Nós estávamos falando de rede e falamos de Parag-Khanna, falamos também da infelicidade visualizada pelo Bifo, né, pelo Berardi, e iniciamos com as visões da fábrica da infelicidade, dentro da nova economia, né, do Berardi. E a conclusão era que, e a comparação de René Girard e Byung Chul Han. Desculpa, eu falei na ordem errada. Mas tudo bem. Então, agora nós falamos da conectografia do Parag-Khanna, que eu já falei também, né? E agora nós vamos entrar no tema que é o seguinte. Entre a rede e a margem, uma análise crítica a partir de Parag-Khanna, feita dentro da obra de Milton Santos, já falecido, né? E de Boaventura Souza Santos. E você vai entender por quê. Na introdução, entre mapas e malhas. Na conectografia, que é mapeando o futuro da civilização global do ano de 2016, o indiano Parag-Khanna, que é um estrategista, ele propôs uma reconfiguração radical da geopolítica, não mais centrada em fronteiras estatais ou ideológicas, mas em infraestruturas de conexão. Nós lemos as críticas, que ele estava assim, superestimando a capacidade sobre os nacionalismos, sobre as religiões, sobre as etnias e tal, mas de certa forma esse poder de estabelecer redes e infraestrutura que as grandes corporações e as big data têm, realmente começam a se passar por cima das fronteiras, mas isso não é feito assim de uma maneira líquida e certa. Então essa análise aqui vem dizendo assim, alguma fragilidade dessa teoria, que ela não é tão global quanto parece. Então não é bem uma crítica, é uma constatação de outros parâmetros, né? As novas disputas globais não se dão mais entre exércitos, isso aí já deu para ver. Inclusive, quando você tem algumas guerras, a maior parte das vezes são mísseis e são drones, né? Exércitos é só em situações muito de guerra aberta mesmo, de partir para cima do outro, né? Normalmente não tem sido assim. Então essas novas disputas elas estão sendo mais entre corredores logísticos, cidades globais, hubs digitais, redes de energia, zonas especiais de integração, cabos, etc. Para Parag-Khanna, a conectividade é mais importante do que a geografia. Na realidade, está sendo mais importante. E ele continua dizendo que quem conecta manda, e nós colocamos esse no nosso título por acharmos que é uma coisa forte. Porque, na realidade, realmente quem está estabelecendo a infraestrutura e fazendo as conexões está dominando espaços, não é verdade? E, inclusive, questões de segurança, né? Dos países, que são feitas às vezes por empresas fora do país que têm uma determinada nacionalidade, mas que, independente disso, estão ligadas a um poder global, um poder sobre as nacionalidades. Contudo, embora a obra ofereça uma visão poderosa e inovadora do mundo contemporâneo, e ela não está errada, ela apresenta fragilidades, como nós já vimos, e principalmente se aplicadas à realidade periférica de uma região como a América Latina. Por quê? Esse texto aqui nós vamos explorar esse descompasso, nós vamos mostrar que a conectografia, através de comparações com os aportes de Milton Santos e Boaventura Souza Santos, que refletem particularmente um caso, por exemplo, brasileiro, para falar o maior país da América Latina, né? A promessa de conectividade global na visão de Parag-Khanna. O Khanna argumenta que as redes logísticas e digitais moldam o destino das nações. O futuro não pertence aos estados isolados, mas às cidades interligadas por fluxos de bens, dados, energia e pessoas. Certo. A geopolítica dos oleodutos e os cabos, como ele diz, substitui
as das guerras convencionais. Quer dizer, o poder se estabelece numa dominação através de uma infraestrutura, a geopolítica, que seria a geopolítica dos oleodutos e cabos, e que viriam substituir as guerras, por exemplo, de ocupação. Na Ásia, segundo ele, a Ásia tem representado bem esse futuro, porque a iniciativa Cinturão em Rota, que é a nova rota da seda da China, os trens são de alta velocidade, os corredores intermodais e as redes 5G fazem desta região, no caso a Ásia, o modelo da nova era da civisfera, o mundo urbano interconectado. Sim. E o lado de cá, o Ocidente, está profundamente preocupado com isso, porque aqui existe a conexão e a infraestrutura do lado de cá. Mas o lado de lá, o lado da Ásia, está muito avançado nesse sentido. Não que o lado de cá tenha ficado para trás, já tenha sido feito de tenha chegado ao obsoletismo, mas é que o outro lá está ultrapassando. Você chega num país como os Estados Unidos, por exemplo, você não vê a conexão de oleodutos e de trens, etc. Então, existe muito e é grande, muito maior do que a nossa, muitas vezes maior, mas não tão eficiente quanto os asiáticos. Então, Cana defende também o abandono de identidades estatais rígidas e nacionalistas em prol de um mundo funcional, baseado em acesso, eficiência e governança transfronteiriça. Eu concordo um pouco com isso, porque hoje em dia algumas discussões são feitas acima do Estado, às vezes contra o Estado nominalmente, falada por pessoas que não exibem um poder político formal, mas que se otorgam o direito de falar da política ou dos políticos ou dos governantes de nações inteiras, como se fosse iguais para eles ou fosse até numa posição não tão boa quanto a deles, ou seja, uma subalternidade por eles estarem no campo da hegemonia. Hegemonia, e no caso, não apenas financeira, mas infraestrutural, capacidade de dominar a civisfera. Então, ele defende o abandono das identidades estatais rígidas e as nacionalistas em prol de um mundo funcional, baseado em acesso, eficiência e governança transfronteiriça, e a cidadania nesse novo mundo vem ser medida pela conectividade. É mais cidadão, ou é cidadão, ou vamos dizer assim, não é o gentio, não é o homem. Eu queria fazer uma comparação lá com o homem que era do Estado e aquele que era os gentios, que não faziam parte da proteção do Estado, que não estariam ligados à superioridade, né? Seriam não os párias, mas os gentios, aqueles que não tinham assim poder de voto ou poder de decisão. Vamos colocar nesses termos assim. Então, a cidadania nesse mundo seria para aqueles indivíduos, aqueles que eram cidadãos do Estado, não do Estado, mas dessa condição infraestrutural medida pela conectividade, e aquele que não seria cidadão por não ter essa capacidade conectiva. Então, o pertencimento territorial estaria em segundo plano. Isso ainda não é exatamente assim, tá? Por isso que vem a crítica. As linhas que importam hoje não são as que dividem, mas as que conectam. Então, não são as fronteiras que dizem de um lado e outro, e sim a conexão que passa por cima dessas fronteiras. Isso, em boa parte, é realidade. A crítica desde o Sul. O Milton Santos oferece um olhar crítico sobre a globalização tecnológica. Para ele, a rede mundial de infraestrutura, satélites, fibras óticas, rodovias, sistemas de vigilância e principalmente o capital financeiro não é neutra, mas orientada pelos interesses de um capital transnacional. Isso Milton Santos, que já é falecido há alguns anos, disse, e isso é uma verdade. Por uma outra globalização, um livro de 2000 do Santos, ele vem argumentar que há dois circuitos no mundo.
O circuito que é chamado de superior, no maneira dele de entender, onde atuam grandes corporações, infraestruturas de ponta e fluxos globais. É onde tudo está acontecendo, com meia dúzia de pessoas no comando e muita gente trabalhando para eles. E o mundo inferior, que é onde operam economias informais como a nossa, cidades periféricas, apesar de que nós temos cidades centrais aqui, mas a maior parte dessas cidades, olhando no conjunto de um país de sul global, seriam periféricas, e populações excluídas conforme nós temos aqui nas nossas margens, né? Porque não tem conectividade necessária, não tem um 5G, não tem uma conexão de dados, às vezes não tem nem o próprio computador. Então, uma exclusão que mal fundamenta um Estado para que você esteja em completa sintonia com essa cidadania redefinida nesses termos. Essa dualidade faz com que a conectividade proposta por Cana beneficie apenas metrópoles globais, como Nova York, Singapura, Dubai, Xangai, né? Enquanto marginaliza periferias urbanas, áreas rurais e estados com infraestruturas precárias, alguns estados da África, alguns estados do sul global aqui, África e sul global também, mas alguns estados aqui da América Latina, América Central e algumas regiões do Brasil que teriam infraestrutura precária e estariam excludentes, como por exemplo muitos na América Latina, ele cita aqui, eu citei também África. A informação chega a todos, mas o acesso à infraestrutura que transforma em valor não vem sendo universal. Na época de Milton Santos, isso era muito mais evidente. Hoje, pela própria intenção das Big Techs, das grandes corporações, a conectividade tem que ser melhorada para que eles possam chegar com a sua dominação e com o seu modus operandi a comunidades precarizadas. Não para tirá-las da precarização, mas para mantê-las sob controle. Então, o Santos tem razão até onde ele viu. Isso se percebe ainda, mas não é como era na época dele. Hoje existe muito mais conexão, né? A excludência digital no Brasil diminuiu bastante, mas a capacidade de informação truncada, informação desejada por terceiros sobre essas populações também cresceu, o que não ajudou com que essas pessoas tivessem capacidade de conectividade que fosse transformadora para eles ou que os colocasse realmente dentro do mundo, né? Até porque, por falta de, às vezes, de instrução, de capacidade de compreensão, ou por estarem trabalhando demasiadamente, não tem o tempo de caminhar pelas redes e descobrir quais são os objetivos e as causas melhores para eles abraçarem. Isso é uma fala minha, mas ela não está destituída de informação não, porque andei muito lendo sobre isso. Agora, epistemologia do Sul. Boaventura Souza Santos, que também é Santos, mas não é parente do outro, e a crítica à racionalidade tecnocrática. O Boaventura Souza Santos, inclusive, é português, né? Outro contraponto relevante vem de Boaventura Souza Santos, que alerta para a tendência das abordagens tecnocráticas como as de Cana, de naturalizar uma única forma de racionalidade global, a instrumental, a econômica e a utilitarista. Sim, talvez nós todos estejamos condicionados a isso aí, mesmo aqueles que resistem ou querem resistir, mas falam com a mesma linguagem, entendem da mesma forma, e talvez seja sair dessa caixinha aí para a gente poder resistir e entender. Em A Crítica da Razão Indolente, do ano de 2000, e Epistemologias do Sul, do ano de 2010, o Boaventura propõe um modelo alternativo baseado no pluralismo epistêmico, onde as formas locais de conhecimento e a organização social não sejam silenciadas pela lógica dos corredores logísticos de megacidades. Eu concordo, e inclusive disse que eles não têm instrução o suficiente às vezes para não acompanhar
esses corredores logísticos nas suas intenções ou na hegemonia cultural, conforme defendia lá o Gramsci. Só que essa crítica ela não pode ser feita ao Kahn, porque o Kahn diz que existe a tendência de conectividade e cidadania para os infraestrutturados, os bem infraestruturados. E que essa sequência de eventos, ou seja, essa sequência de conexão para espaços e para regiões que não têm infraestrutura, onde a infraestrutura é colocada por esses poderosos, por essas corporações, isso aí veio para trazer a hegemonia, né? E o Kahn não disse que todo mundo era cidadão ao estar conectado. Então acho que essa crítica que ela ficou, o autor aqui que viu a crítica do Boaventura à forma de pensamento do Kahn, como estrategista, como na lógica dele, o Boaventura propõe que essas populações tenham um modelo alternativo baseado no pluralismo epistêmico, ou seja, dos seus conhecimentos próprios do lugar. E o Kahn disse apenas que a coisa está chegando lá e está dominando, e é verdade, né? Para resistir, você vai fazer o que o Boaventura fala. Olhar as formas locais de conhecimento e organização social e não permitir que elas sejam silenciadas pelo campo hegemônico. Por isso que eu digo para vocês que nós estamos falando do mesmo assunto. Para ele, a verdadeira globalização deve incluir zonas de saber, excluídas indígenas, camponeses. Desculpa, falei errado. Para ele, Boaventura Sousa Santos, a verdadeira globalização deve incluir as zonas de saber excluídas, que seriam os indígenas, camponeses, comunidades tradicionais, povos autóctones, etc., que raramente aparecem no mapa das conexões de Kahn, mas não aparecem quando as grandes corporações fizeram conexão naqueles locais sem considerar os saberes, a epistemologia, o pluralismo epistêmico, ok? Não aparece nas conexões de Kahn, porque o Kahn não vê essas comunidades como influentes. Não é uma crítica a ele, é uma crítica a como o sistema se estabelece. Eu penso assim, posso inclusive estar errado. A conectografia inviabiliza as populações que vivem à margem da infraestrutura, mas não da história. Sim, a conectografia coloca você na roda sem considerar que você é um existente. É quando, por exemplo, só para dar um exemplo fora da conexão digital. Se você chega numa terra indígena, diz que aquilo ali é Brasil e ali tem ouro, e você vai para lá, explora o ouro e joga o indígena para um lado e para o outro, e se o indígena quer trabalhar com aquilo, embora a terra seja dele, você diz para ele que pode dar um cargo para ele, que ele pode trabalhar para você, você está conectando ele com um subcidadão, não um cidadão de direitos. A comunidade dele foi deslocada em prol de um ganho, que é um ganho de uma região em que poderosos estão mexendo, em favor deles, não da totalidade, né? Então, essa invisibilização está sendo feita aí com esses indígenas donos da terra, quando você chega lá e fala, mas aqui tem uma riqueza. Ora, você não poderia imaginar que aquela riqueza é deles? E que eles poderiam não querer extrair, não querer fazer nada com aquilo, que aquilo ali é deles? Não. Você não os torna visíveis, diz que eles são comunidades como se eles fossem uns doidos que estão passando por ali, e em prol de um ganho que aparentemente é de todo mundo, inclusive para eles não é verdade, é um ganho de poucos, é feito sobre eles e eles não têm a voz, por isso são considerados invisíveis, mas a conexão está ali. Certo? Para você fazer a verdadeira globalização, eles teriam que ser visualizados, teriam que ter direito a concordar e discordar. A conectografia, então, inviabiliza as populações que vivem à margem da infraestrutura, mas não vivem à margem da história. Então, a globalização hegemônica, novamente nós estamos falando de hegemonia. A globalização hegemônica é uma globalização sem tradução. Ela não pega o conhecimento das línguas locais, das culturas locais, das etnias,
Nada disso é visível para elas. Ela é hegemônica, então só existe um pensamento. Aquilo ali é uma terra, aquilo ali tem riqueza, aquilo ali é meu e pronto. O Brasil no mapa da conectografia entre um hub e o abismo. É um título. O Brasil, em termos de território e potencial, ele poderia ser um grande nó da conectividade global. Mas na prática, ele opera em grande parte à margem da conectografia. Apesar de ter projetos corredor norte-sul, interligação elétrica nacional, parcial digitalização bancária e logística, olha bem, a rede chegou até lá, mas ele não está conectado, porque ele está inviabilizado apesar disso tudo. A infraestrutura brasileira permanece desigual, desarticulada e vulnerável. O norte e o centro-oeste são pouco integrados ou muito mal integrados. A dependência tecnológica externa cresce, nós dependemos da Amazon, da Starlink, do Google Cloud, da Huawei. E as redes logísticas são ineficientes e excludentes. E isso aí é inclusive objeto de estudo do IPEA, um estudo de 2023. As redes logísticas são ineficientes e excludentes. Elas excluem, passam por cima daqueles que estão por ali. Além disso, o país é consumidor digital passivo, sem soberania sobre seus dados, sobre as nuvens, sobre os algoritmos. A conectividade existe, mas é frágil e concentrada. Como diria Milton Santos, trata-se de uma tecnologia sem território, pois as decisões logísticas são tomadas por corporações globais e não por políticas públicas soberanas para aquelas localidades. Então, aquelas localidades são invisibilizadas. Existe uma conexão ali, mas existem os excluídos. E os excluídos, os que conseguem acesso, não têm voz, não são visíveis. Participam como passivos. Né? É o que eu estava falando lá com relação à crítica que eu fiz à maneira como se interpretou o que o Cana falou. Alternativas possíveis: o regionalismo e as redes solidárias. Bom, diante disso, a resposta latino-americana a essa conectografia não deve ser o isolamento. Nós devemos fazer a reconstrução de uma conectividade regional solidária e autônoma, e isso deve passar por revitalizar projetos como o IIRSA, que é a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, mas com controle democrático e ambiental. Investir em soberania digital, como propõe o nosso Marco Civil da Internet. Construir redes de conhecimento livre, ciência aberta e infraestruturas cooperativas, como sugerem iniciativas do Latin Cloud de 2024 ou o Fórum Social Mundial, que discutiu isso aí em relação a nós. Conclusão: as redes que conectam ou excluem? Olha, a conectografia é uma obra provocadora, muito bem fundamentada, que nos obriga a pensar sobre a geopolítica de maneira não convencional. No entanto, quando aplicada à América Latina e outros territórios nós podemos estender, ela revela limites. Sem enfrentar as desigualdades estruturais da conectividade, a rede se torna apenas mais um meio de exclusão sofisticada. Ela passa por ali, mas não leva ninguém. É como se ela dominasse um território vazio. Autores como Milton Santos e Boaventura Souza Santos nos lembram que a verdadeira conectividade não pode ser apenas técnica, rito de passagem, um cabo que passa por ali. Ela precisa ser política, cultural e plural. O desafio do Brasil e da América Latina não é apenas conectar-se, mas decidir para que, com quem e em que termos essas conexões vão se estabelecer. Nós podemos agora fazer um raciocínio sobre esse tema, considerando que esse tema ele continua falando da hegemonia global e continua falando de que aquelas populações que foram excluídas ou as que estão ali subalternas num território com dependência digital estão o tempo todo aceitando as teses e as manobras hegemônicas. E passo a pensar,
hegemonicamente, como se, inclusive, contra si. Se toda a nossa dependência é do estrangeiro, é das Big Techs, elas começam a peitar os nossos governos. E algumas pessoas aqui de dentro começam a se afinar com esses conceitos contra a nossa própria política, a nossa própria soberania, sem o perceber. E isso está acontecendo nesse momento. Bom, agora nós vamos mudar de assunto. Nós vamos falar O Fim do Amor, de Eva Illouz. O nome da dona é Eva Illouz, a autora. E vamos articular os principais conceitos dessa autora com outros pensadores contemporâneos. Vamos trazer implicações sociais, culturais e afetivas relevantes para os dias atuais. Nós estamos falando do fim do amor. Nós já falamos da infelicidade, estamos o tempo todo falando de hegemonia e de conectividade. Agora nós vamos falar sobre o livro de Eva, o pensamento, de Eva Illouz. Se o amor já não serve como base para os vínculos duradouros, é porque se tornou parte de uma economia emocional que favorece a escolha, a revogabilidade e a experiência individual. É um texto pequeno, curto, de Eva Illouz, no livro O Fim do Amor, de 2020. Bom, vamos lá, vamos introduzir. O amor como um problema sociológico. Eva, não sei se é Eva ou se é Eva Illouz, esse nome aqui, não sei de que nacionalidade é, depois eu poderia procurar aí, não tive essa curiosidade ainda. Eu li alguns textos dela, mas não sei como é que fala o nome dela. Ela é uma socióloga franco-israelense, então esse Illouz aí provavelmente é israelense. E o Eva deve ser Eva mesmo. Ela é reconhecida por seu trabalho na interseção entre emoções, capitalismo e relações afetivas. Esse livro, O Fim do Amor dela, uma sociologia da negação das relações, eu não li. Mas eu li alguns outros de coletâneas de falas a respeito das questões das relações amorosas, em que ela figurava junto com tinha uma organizadora lá e ela figurava com outras autoras lá, com outras missivistas lá. Mas vamos seguir ao texto aqui. Esse texto aqui ficou muito interessante. Ele fez uma apanhada aqui de outros pensamentos aqui. Vamos continuar. Então, Eva Illouz, socióloga franco-israelense, é reconhecida por seu trabalho na interseção entre as emoções, capitalismo e relações afetivas, em O Fim do Amor, uma sociologia da negação das relações, do ano de 2020, ela aprofunda a tese de que o amor contemporâneo está sendo dissolvido pelas dinâmicas socioculturais mais amplas, especialmente o avanço do capitalismo emocional e do neoliberalismo afetivo e da lógica do mercado aplicado às relações. Olha bem, nós já temos um capitalismo emocional, o neoliberalismo afetivo e da lógica do mercado aplicado às relações. Olha bem, a lógica do mercado aplicado às relações entende que o capitalismo emocional seria uma forma de você capitalizar coisas e acumulá-las. E o neoliberalismo afetivo seria aquele pragmatismo na ação em que você tem uma forma hegemônica de pensamento e o que me serve eu tomo por afeição, o que não serve amanhã eu deixo de ter afeição. Então, quer dizer, um é cumulativo, assim como o outro é excludente. É mais ou menos isso que ela está falando com essas terminologias. Diferente de autores como Zygmunt Bauman em O Amor Líquido, do ano de 2003, ela enfatiza a fluidez e a fragilidade das relações modernas. Eva Illouz busca compreender por que e como as pessoas encerram relações amorosas de forma abrupta, racional e fria. É como se uma coisa perdesse valor para você a trocasse por outra coisa. É como se fosse um ativo. Você tem um ativo, você negocia aquele ativo com um ativo melhor, mais próprio para você ganhar mais dinheiro. Então isso aí seria o capitalismo emocional e neoliberalismo afetivo. E dando ênfase ao não amar como um fenômeno central. Quer dizer, o amor, entre aspas, se tornaria, via de regra, um desamor. Na realidade, não existe um amar.
o amor seria a relação compactuada e o rompimento por motivos banais ou práticos ou pragmáticos. O amor, então, isso é o que eu estou falando, tá? O amor como instituição social e sua crise contemporânea. Eva Lewis propõe que o amor romântico, longe de ser uma emoção puramente espontânea, é uma instituição social complexa. Nós idealizamos o amor romântico, a gente casa em função do amor romântico, a gente estabelece uma sociedade civil entre duas pessoas e a constituição de uma família em função desse amor romântico, e ele acaba por ser uma instituição social complexa. Eu acho que é isso que ela está traduzindo. Que construiu, historicamente, com base em ideias de compromisso, monogamia, sacrifício e realização pessoal, criação dos filhos, chegar a um determinado status, ter uma casa, pagar essa casa, deixar como herança se for o caso, ter uma pequena fortuna se tiver, ter viagens, ter passagens, ter escolas a serem trabalhadas, apetrechar os filhos de várias capacidades, dança, música, esporte, os cabal, com sacrifício ou sem sacrifício, na classe alta muito, na classe média mais ou menos, na classe baixa muito pouco, precarizado, mas essa é a instituição do amor romântico. Contudo, no século XXI, esse modelo vem sendo corroído por 4 fatores principais. Primeiro, mercado de encontros. Meu Deus, neoliberalizaram o amor. O mercado de encontros e o amor como escolha de consumo. É bem isso que nós estamos vivendo, né? Com o surgimento de aplicativos como Tinder, Bumble e Grindr, não sei se é assim que fala, Grindr, esse aí que eu pouco conheço. Eu conheço o Tinder e o Bumble, embora não milite neles, porque não me interessa mesmo. Então, segundo por intermédio pelo surgimento desses 3 aí, e talvez mais, o amor passa a funcionar na lógica do catálogo. A busca por um parceiro amoroso assume a racionalidade de mercados. Existe uma curadoria de perfis, existe uma estratégia de maximização de prazer, minimização de riscos emocionais e comparação constante das opções. Que às vezes dá match, às vezes não dá match, né? As relações passaram a operar segundo a gramática da escolha racional e do cálculo utilitário. E isso aí é basicamente um neoliberalismo. Isso leva ao surgimento daquilo que a autora chama de relação reversível, isto é, vínculos facilmente descartáveis quando surgem novas opções mais desejáveis ou menos exigentes, entre aspas, a gente poderia entender isso como mais lucrativas emocionalmente. A cultura da autonomia emocional. As subjetividades modernas são moldadas por valores como independência, autenticidade e autorrelação. Independência de quem, cara pálida? Autenticidade porque, se você não está sendo autêntico, você está sendo apenas, vamos dizer assim, volúvel nas escolhas. Autorrealização é a mesma lógica lá da realização profissional, do ganho, do trabalho, do desempenho. Então, são 3 focos aqui totalmente equivocados. Não há uma independência, não há uma autenticidade, não há uma autorrealização. Palavras minhas. A experiência do amor passa então a ser julgada por seu impacto na liberdade individual e não mais por sua capacidade de gerar vínculos duradouros, até porque os vínculos duradouros costumam ser atualmente mal vistos e com isso nós não vamos criar famílias nem filhos e a sociedade humana vai desaparecendo por aí. Não que eu seja a favor da família tradicional, daqueles vínculos e tal. O que eu estou discutindo é o seguinte, nós nunca mais vamos ter vínculos com pessoas. Nunca mais vamos ancorar as nossas emoções, nunca mais vamos olhar para as pessoas com amores, vamos dizer assim. Daqui a um pouquinho vai ter um amor não condicional por filhos também. E assim a sociedade vai se dissolvendo. Eu estou falando de sentimento, não estou falando de instituições. Eu não estou sendo moralista. Ok? Essa tal liberdade individual é descompromisso. Mas lembre-se que o descompromisso que você tem com tudo é também o descompromisso que tudo tem com você. Então não existem mais vínculos. Né? Não existe mais vínculos. Lewis destaca que a linguagem terapêutica herdada da psicologia pop e da cultura do autocuidado
nesses livros de autoajuda aí, é frequentemente usada como justificativa para romper relações. Eu preciso me priorizar, é um tema lindíssimo falado por meia dúzia de idiotas que não sabem o que significa isso. Ou seja, eu preciso de levar em consideração o meu egoísmo, porque me priorizar é quando você está numa relação onde você tem um desgaste e você está por baixo. Simplesmente você olhar para uma relação, achar que aquilo não vale a pena para você e dizer para você que você precisa se priorizar, é simplesmente dizer o seguinte: eu preciso fazer uso daquilo que eu tenho, que chama-se egoísmo. Né? Essa relação está me limitando, é outra frase aí, está me limitando o quê? Aí eu dar um passo, transar com mais um, mais dois, mais três, eu sair, viajar, não olhar para trás? Você não é bom para a minha saúde mental, é uma outra palavra, né? Por quê? Porque eu estou perturbado pelo fato de que eu teria um compromisso com você, mas eu não quero ter, quero que você vá para o meio do inferno, porque eu quero trocar de parceiro, porque eu quero simplesmente ficar sozinho. E não quero te dar satisfação e estou pouco me lixando dos seus sentimentos. Olha bem, é tudo muito otário, muito babaca, né? Eu preciso me priorizar. Palavras de autoajuda. Essa relação está me limitando. Psicologismo de botequim. Você não é bom para a minha saúde. Palavras de autoajuda, psicologia de botequim. Palhaçada do cacete. A sociologia do ghosting, que eu já fiz até um vídeo sobre isso, e da recusa relacional. A pessoa começa a se relacionar com a outra, homem ou mulher. De repente ela some. Aí o outro fica no vácuo. Falou: o que deu? O que eu falei alguma coisa errada? O que deu nele? É porque ele viu uma outra coisa, você era apenas um link ali. Você era apenas uma imagem, você não era uma pessoa, ele não estava sentindo você. E se ele te conhecesse e começasse a escrever ali, de repente ele te desconhecia lá na cabeça dele e partia para outras coisas. Ele ou ela. A sociologia do ghosting e da recusa relacional. Um dos pontos mais originais do livro é a análise da prática como o ghosting desaparecer sem explicação. Bending, manter alguém em reserva sem real intenção. Ficar só brincando, dando incentivo, sair fora. Incentivo, sair fora para o cara ficar ali no stand-by ou ser o seu pneu de troca, né? Em casos de problemas. STEP. Casualidade emocional, ou seja, relações intensas e efêmeras sem compromisso declarado. Aconteceu naquela noite, aconteceu tudo, porque no dia seguinte não tinha mais nada. Tem um caso, inclusive, que muito tempo atrás, um amigo meu, a gente era mais novo, né? Só que ele era mais novo que ele, é mais novo que eu. Mas eu era mais novo também. E ele estava na praia lá solteiro. Aí ele conheceu a menina. Aí a menina, eu já contei essa história. E muito gostosa e tal, muito bonita, parará e tal. Ele chegou na menina, tá, para aqui, para dali, papo bom e tal, e pá, transaram. Aí, no dia seguinte, ele ficou maravilhado. No dia seguinte, ele a viu na praia. No mesmo grupo, perto do grupo dele. Ele pegou, deu uma aposta, né? Sentou ali, começou a puxar uma conversa. Ela foi falando monossílabo, continuou numa conversa com ele monossilábico. Uma hora ela virou para ele e falou: cara, ontem foi ontem, hoje é outro dia, você não vai ficar na minha cola, né? Com quem dizer, ela veio ali para aproveitar uma multivariedades masculinas. Por que ela ia ficar perdendo tempo só com aquele cara? Aquele cara foi bom naquela noite, que foi ótimo para ele, cumpriu o papel dele. E ela esperava que ele pensasse a mesma coisa dela. Ele ficou assim, meio estático, meio sem entender o que estava acontecendo. E eu acho que ele não entendeu até hoje. Não sei, não conversei mais com ele sobre isso. Mas eu talvez também não entendesse até hoje, não tivesse entendido nada, não sei o que ele vivia com ela lá. Mas é realmente esquisito, não é o que se espera. Então, relações intensas, porém efêmeras e sem compromisso declarado. No caso, ela não declarou na noite anterior, ela declarou no dia seguinte. Ilius argumenta que essa forma de evasão emocional fazem parte de um modelo relacional neoliberal, na qual o outro é visto como um recurso a ser descartado, desfrutado e descartado, né? Não como um sujeito digno, uma pessoa, um sujeito digno de responsabilização afetiva. A negação das relações não é a ausência de vínculo, mas uma forma de exercê-lo sem o compromisso, sem reconhecimento do outro. Eu acho que sem compromisso, sem reconhecimento do outro, não é vínculo. Mas a Ilius aqui quis dizer dessa forma, ela entende um pouco mais do que eu, devo estar errada, ela deve estar certa. Implicações de classe e gênero. Quem pode negar relações?
Lewis vai além da análise das práticas amorosas e mostra que o poder de negar ou romper relações é distribuído de forma desigual. Em geral, homens heterossexuais e sexuais, especialmente os de alto capital econômico ou simbólico, ou seja, aqueles que cantam marra, que estão numa posição assim de mando, ou que pretensamente poderão ficar ricos, são os que mais se beneficiam da lógica do fim do amor, porque eles têm mais oportunidades. Mulheres educadas socialmente para vínculo e para cuidado frequentemente sofrem com a incerteza, com a rejeição e com a instabilidade afetiva. Olha bem, isso está mudando, tá, senhorita Luz, ou senhora Luz? As mulheres estão começando a fazer a mesma coisa, mas é menos que os homens, né? Os homens ainda têm uma preferência, ainda tem essa disputa de gênero, os homens ainda são mais bem colocados, então tem essa coisa aí. Mas até nesse ponto caminha para a igualdade. Pessoas de classes sociais mais baixas, sem capital cultural, sem acesso a redes e terapias, vivem relações precárias como um reflexo da instabilidade estrutural. De repente o cara some, faz um filho, não quer nem saber, corre dela na rua, ou o contrário. Algumas mulheres entram no casamento, os caras fazem uma bagunça danada, depois enjoa daquilo, sai, o cara não acha mais, ele perde o casamento e a mulher. Todos esses casos são válidos, se bem que nas classes baixas isso já vinha acontecendo, nas classes altas também, nas classes intermediárias ainda existia alguma institucionalidade, mas isso está se perdendo. Diálogo com outros autores da Eva Lewis. O Zygmunt Bauman, o amor líquido. Bauman já havia antecipado que o amor moderno seria instável porque as pessoas querem relacionamentos sem risco. Lewis retoma essa ideia, mas com um enfoque a mais, ou seja, o institucional e materialista. Ela define isso como neoliberalismo, conectando as emoções às estruturas sociais concretas de trabalho, renda, cultura e gênero. Ou seja, essas relações é como se elas estivessem quase que objetivadas. A maneira de como você se relaciona com o trabalho, que você contrata um serviço e depois desliga daquele e passa para outro, porque aquele outro é melhor para você, e o outro entende como normal, porque afinal de contas ele também tem os que ele larga e os que ele quer. A renda, né, se aquilo me dá mais renda ou menos renda. A cultura, que se a cultura é descartável, se eu uso, se eu não uso, e os gêneros, que é a relação das pessoas, né? Laurent Berland, a autora Laurent Berland, também dialoga com as ideias de a autora Eva Lewis, a autora também dialoga com Berland, a outra mulher, especialmente, a autora também dialoga com as ideias de Laurent Berland, Laurent é nome de homem, especialmente sobre a otimização afetiva e o esgotamento emocional causado pela expectativa da felicidade no amor que, quando frustrada, gera desilusão crônica. Eu acho que as pessoas estão ficando tão calejadas que elas nem se desiludem mais, porque elas não iam se iludir. Bill Churran, em Agonia do Eros, de 2012, o Ram propõe que o excesso de positividade e de liberdade narcísica destrói o Eros, né? A erotização. O camarada só tem erotização por si próprio. Luz, em certa medida, complementa essa crítica ao mostrar como a lógica da transparência emocional e da autorreferência mata o enigma do amor, né? O que significa amar no século XXI? Para Eva Luz, o amor contemporâneo é uma experiência ambígua. Eu já nem sei se a gente pode chamar isso de amor, né? Profundamente desejado, mas temido. Idealizado, mas revogado. Celebrado, mas racionalizado. Essa ambivalência que dá origem à crise descrita como o fim do amor. O amor mesmo passou longe. Ela não defende o retorno nostálgico a um passado romântico, mas propõe uma repolitização das relações afetivas, ou seja, entender que amar é também um ato ético, socialmente situado, que exige responsabilidade, entre aspas, social, linguagem, ou seja, simbólica, escuta e decisão. Amar é resistir à lógica do descarte. O descarte não é amar. A relação com o descarte, ou com o descarte previsto ou imprevisto, não é amar. Em tempos de hiperconectividade, narcisismo digital e relações gamificadas, o fim do amor oferece um diagnóstico inquietante, mas necessário.
Évalos nos obriga a encarar o amor não como um sentimento puro, mas como um campo de disputas estruturais onde desigualdades, medos e estratégias coexistem com o desejo legítimo de conexão, mas que não acontece. Talvez, como sugere a autora, amar hoje exija coragem política, a de vincular num mundo que nos treina para escapar. Chegamos ao final do segundo programa e vocês entenderam que nós falamos o tempo todo da conectividade, o tempo todo da hegemonia do pensamento, de passar por cima de populações, de fazer conexões com quem tem de dinheiro e poder para as infraestruturas, do poder dentro da digitalização, exposto como um poder sobre territórios e sobre pessoas. Ok? O que é uma continuidade do pensamento de Gramsci, do Byung-Chul Han, desses outros, todos os autores que nós falamos aqui. Ainda teriam mais, eu não quis fazer mais para não ficar muito longo. Desculpa meus erros durante as leituras. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa, pontuando com alguma ideia que nós tivermos, que se Deus quiser será muito interessante. Muito obrigado.